Alô, você ligado na TV Parlamento Nordeste, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias e a melhor cobertura das bancadas na Câmara e Senado dos 9 estados do Nordeste, aqui no Congresso Nacional em Brasília. E você pode acompanhar tudo acessando a nossa página www.parlamentonordeste.com.br. E vamos começar o nosso show de notícias e informações abrindo o link para conversarmos com o deputado Adail Carneiro, do PHS do Ceará. Ele que participou ativamente da reunião da bancada do Nordeste, que acontece todo mês aqui no Congresso Nacional e que fala com a gente exatamente sobre esse tema. Como é que foi a reunião da bancada, deputado? Olha, nós acreditamos que é muito importante a cada 30 dias nós parlamentares podermos participar para que possamos estar inteirados de todos os avanços que são necessários para as nossas regiões que vivem situações adversas com relação ao clima. E a nossa região Nordeste não é diferente, né? Como, por exemplo, aqui foi colocado pelas instituições financeiras do governo federal, a necessidade urgente de uma renegociação das dívidas com os produtores rurais, como que vão ficar todas essas questões em razão dessa crise hídrica, como aqui também foi dito por um parlamentar, que o nordestino, ele não é um caloteiro, ele não é preguiçoso. O que lhe falta são condições de trabalho para que ele possa produzir e assim diminuir as desigualdades entre regiões ricas e regiões pobres, como assim são consideradas a nível de Brasil. Porém, tudo isso acontece, essa desigualdade, por falta de condições de trabalho àquelas pessoas que residem naquelas regiões que são mais carentes, aquelas regiões que não têm como se apresentar como região desenvolvida, quanto outras. Não a falta da vontade daquele cidadão, daquele povo que é tão sofrido, que conta sempre com a ajuda de Deus, mas aqui na terra, naturalmente, temos que contar com a ajuda do governo, com a compreensão, para que haja, na verdade, essa equidade entre regiões. O senhor apresentou uma relatoria na comissão que tratava sobre semáforos. Me fala um pouquinho sobre isso, deputado. Eu pedi inicialmente desculpas ao deputado que apresentou esse projeto, porque tem estudos de décadas atrás que esses sinais, eles não têm o menor sentido, sabe? Eles não contribuem para a ajuda do pedestre. Na verdade, ele dificulta, ele torna-se sem valor. E isso só onera aos estados e municípios. Então, tendo em vista essa avaliação que nós fizemos, eu votei pela rejeição desse projeto. Então, eu quero dizer que com isso a gente pode ir deixando essas coisas sem valor um pouco para trás e a gente possa avançar encontrando outras medidas que assim elas possam ser solutivas diante da necessidade e da carência do nosso povo. Muito obrigado ao deputado Adail Carneiro, PHS do Ceará, conversando com a gente aqui na TV Parlamento Nordeste. E você sabe, a cobertura dos parlamentares do Senado e Câmara, do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, você tem de forma ampla aqui no nosso Parlamento Nordeste. E quem conversa conosco agora na TV Parlamento Nordeste é o deputado Antônio Jacomini, PNN do Rio Grande do Norte. Ele conversa com a gente, é o presidente da Frente Nacional de Combate ao Câncer. Tem uma campanha em cima do câncer infantil neste mês de setembro, que é o chamado Setembro Dourado. Me fala um pouquinho sobre essa campanha, deputado. Olha, um mês realmente bastante importante. Setembro Dourado é o mês que a gente chama toda a atenção para a prevenção do câncer infantil. Claro que a gente tem que trabalhar o ano inteiro, mas é um mês emblemático. Assim como o Outubro Rosa chama a atenção para o câncer de mama, assim como o Novembro Azul, né, chama a atenção para a prevenção do câncer de próstata, setembro é o mês onde todas as atenções devem estar voltadas para o câncer infantil. O câncer infantil que, infelizmente, vem aumentando consideravelmente no nosso país. No estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, são centenas de casos já diagnosticados esse ano. E a gente sabe que é uma corrida contra o tempo. Quanto mais cedo prevenirmos, quanto mais cedo detectarmos, quanto mais cedo diagnosticarmos, os resultados serão melhores, o prognóstico
também e a sobrevida desses pacientes. Então eu gostaria de chamar a atenção para as mães, os pais, observem bem o comportamento de sua criança, do seu filho, da sua filha, alguma mancha no corpo, alguma alteração que lhe chame a atenção, vá imediatamente ao pediatra para que, sem querer assustar, mas a gente precisa prevenir, né, alguma nodulação, alguma tumoração, tem que chamar a nossa atenção. E a conduta correta é procurar imediatamente o médico. Dentro do Setembro Dourado, nós vamos ter, no dia 18 deste mês, uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, convocada pelo deputado Jacó Jacome, combinado com o nosso mandato e com o apoio da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, com a presença da Casa do Valpaiva, do Hospital Varela Santiago, da Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, para tratarmos e debatermos alguns aspectos relacionados ao câncer infantil. Deputado, na comissão o senhor relatou de uma nova etapa das carreiras médicas, deputado Jacome. Sim, essa semana tivemos boas discussões nas comissões sobre a carreira médica e eu sou relator da parte da pós-graduação. Estamos discutindo muito a questão de residência médica, a questão do Provab, a questão do Mais Médicos, a questão das especialidades. E nós temos um prazo até o início de outubro para apresentarmos o relatório final da pós-graduação médica, mas estamos preocupados em transformar também ou tirar desse relatório proposições legislativas, projetos de lei que venham definir e venham regular ou disciplinar melhor a questão da pós-graduação médica no Brasil. O senhor também está na luta na chamada renegociação das dívidas agrícolas, deputado Antônio Jacome. Tivemos uma grande discussão no plenário, o que nós chamamos de comissão geral e de um tema, eu diria, na ordem do dia, porque é a renegociação das dívidas dos trabalhadores rurais. Essa é uma questão que vem se arrastando há algum tempo. O Banco do Nordeste não tem tido a devida sensibilidade, os juros são extorsivos, não há como o trabalhador, o pequeno produtor principalmente, que tenta produzir numa região difícil como a nordestina, tradicionalmente seca. Nós estamos no 4º ano seguido de inverno irregular. Isso leva a uma queda brutal da produtividade agrícola. Como o produtor vai pagar a sua dívida sem produzir, sem chuva, sem água para a lavoura, para tocar, não é, o agronegócio? Portanto, a gente avançou na discussão, mas nós estamos esperando do Ministério da Agricultura e do Ministério da Fazenda um posicionamento do governo federal com relação a baixar os juros das dívidas dos trabalhadores rurais do Brasil, principalmente da região Nordeste. Muito bem, está aí, portanto, o deputado Antônio Jacome, PMN do Rio Grande do Norte, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E vamos abrir link agora para conversar com o deputado Max Beltrão. Ele está no seu primeiro mandato, é do PMDB de Alagoas, na Câmara Federal, conversa com a gente a partir de agora. Aliás, o deputado esteve na tribuna da Câmara e fez um importante pronunciamento na defesa dos produtores rurais, né, dos homens da agricultura no Nordeste e particularmente também em Alagoas, inclusive, né, os grandes produtores da área do coco, da produção de coco lá no estado de Alagoas. Como é que foi exatamente esse pronunciamento, deputado Max?
Nesse momento de crise econômica no nosso país, nós entendemos que quem está sustentando ainda a economia do país é o setor produtivo, são os agricultores. E os grandes produtores estão com muita dificuldade com relação ao financiamento, até porque todos estão devendo ao banco e com juros altíssimos, juros impagáveis. Então é preciso que o governo reveja essas questões para que o setor produtivo volte a produzir e que nossa economia volte a crescer. Mas a minha maior preocupação é com o pequeno agricultor. É com o agricultor de cana-de-açúcar, que no caso de Alagoas, 90% desses produtores são agricultores familiares, são agricultores de baixa renda e que precisa de uma vez por todas que o governo federal libere o subsídio para que esses produtores possam voltar a produzir. No caso dos produtores de coco, é uma concorrência desleal, onde nós estamos vendo o coco ser importado dos países asiáticos e a vigilância sanitária, que exige tantas leis aqui no nosso Brasil, não fiscaliza esse coco que vem importado. Isso prejudica o comércio local e faz com que esses produtores estejam sofrendo muitos prejuízos. Mas a pior situação ainda é dos agricultores familiares, do sertanejo, daquele povo que vive na região do Agreste, daquele povo que sai de casa cedo, que é trabalhador e que precisa resolver suas questões das dívidas que tem com o banco. Muitos estão por perder suas terras. O Banco do Nordeste está para se tornar o maior latifundiário de Alagoas. E nós não podemos permitir que o governo federal continue com essa política. A política tem que ser para que essas dívidas sejam perdoadas. E não o governo falar perdoar a dívida, mas quem tem que perdoar alguém é o povo, é o produtor rural, o agricultor que tem que perdoar esse governo porque não está dando atenção devida aos agricultores como se merece. Deputado, o senhor teve uma audiência importante no Ministério da Saúde. Nós tratamos de vários assuntos com relação à saúde do estado de Alagoas. Entre eles, a questão da nova construção do hospital na região metropolitana de Maceió, onde ele garantiu que as emendas que fossem colocadas para esse hospital seriam pagas e também de outros recursos para o hospital lá de Penedo, para o hospital também de Palmeira dos Índios, para o hospital de Cururipe e de outras regiões, assim como também o pagamento de emendas para o município de Porto de Pedras, para o município de Monterópolis, para equipamentos de saúde. Então o ministro se comprometeu em pagar essas emendas, que são emendas de deputados que não estão mais aqui, mas eu tenho o maior prazer em defender, afinal de contas eu tenho que sempre estar na luta defendendo o povo de Alagoas. E a luta por creches, quadras e escolas no FNDE? O presidente do FNDE tem sido um grande parceiro aqui junto comigo do povo de Alagoas. Tem não só resolvido as questões que eu tenho levado para lá, com relação às quadras esportivas, com relação às creches e às escolas, mas principalmente de ter resolvido o problema antigo que estava acontecendo no município de Palmeira dos Índios, no município de Boca da Mata, de Poço das Trincheiras, no município de Maravilha e no município de Gaci, para que as obras desses municípios que estavam enganchadas por erro do Tribunal de Contas, que foi resolvido e, graças a Deus, o presidente se comprometeu em resolver e até o dia 11 da próxima semana anunciar a liberação dos recursos para que essas obras possam voltar a andar. Deputado, aprovado em comissão o seu projeto que trata de banheiros químicos para portadores de necessidades especiais. Com muito orgulho, eu tive o prazer de apresentar alguns projetos de lei aqui nessa casa. Eu estou apenas no 7º mês, aliás, no 8º mês de mandato, e tive a oportunidade de já apresentar 6 projetos de leis e tem outros que estão tramitando ainda para poder ter apreciação, mas o meu primeiro projeto de lei é aprovado na primeira comissão, na comissão das pessoas com deficiência, e foi aprovado por unanimidade, que é justamente um projeto de lei onde obriga a todos os eventos públicos ou privados terem banheiros adaptados a portadores de necessidades especiais. E a aprovação da MP que garante quase 900 milhões para o combate à seca no Nordeste. Desde quando era criança, nós escutamos falar que a seca no Nordeste, que a seca em Alagoas é um dos principais problemas que nós temos no Nordeste. E eu fico muito contente em chegar aqui nesta casa e tão logo a gente poder fazer uma articulação política para que essa medida fosse aprovada, onde esses investimentos vão trazer benefícios para o Nordeste. Afinal de contas, nós vivemos com a seca, convivemos com a seca e tudo que nós podemos fazer para ajudar o Nordeste, ajudar Alagoas, eu estarei fazendo, porque é este povo que nos elegeu e precisa que nós possamos fazer a nossa parte. E com muito orgulho a gente divide isso com Alagoas.
Muito obrigado, deputado Marcos Beltrão, PMDB de Alagoas, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E com ele, a gente chega ao final desta edição, deste Boletim de Notícias. A você, o nosso muito obrigado. Estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.